Nesse vídeo eu vou mostrar quais são os primeiros passos para programar em Java utilizando o emulador da BMATEC do modelo MP4200-THFI. Então o primeiro passo é entrar no site do desenvolvedor. A partir daí é só clicar aqui nesse botão de download. Aí assim que ele abrir uma outra página, vocês vão clicar aqui no emulador MP4200-THFI. Aí vocês vão descer até lá embaixo e clicar aqui nesse botão de download. Ele vai abrir uma outra página para vocês estar inserindo aqui no caso o nome de vocês e o endereço de e-mail válido. Aí feito isso, é só marcar essa opção e clicar em confirmar. Esse processo é bem simples, ele vai enviar o link do download lá para o e-mail de vocês. Aí é só tá baixando, ou melhor, é só copiar o link, jogar ali no endereço do navegador e fazer o download. Depois de ter feito o download do emulador, então a gente vai entrar nesse endereço aqui do site para estar baixando o VSP, que é o emulador da porta serial. Então é só vir nesse link do download e escolher essa opção aqui para tá baixando o software. Eu não vou baixar porque eu já tenho ele no computador, então eu vou cancelar. Depois de ter feito o download das duas aplicações necessárias que a gente vai utilizar, então agora é a hora da gente estar fazendo a instalação. Então primeiro eu vou descompactar o nosso emulador e vamos fazer a instalação desse cara. Vamos dar um avançar. A gente marca essa opção para criar um ícone na área de trabalho. E dar um avançar e concluir. Então eu já vou descompactar essa pasta. Esse arquivo .ini aqui da BMAF32, a gente vai fazer algumas alterações nesse arquivo. Aqui como eu tenho o Notepad++ instalado, então eu vou estar utilizando ele, mas não tem necessidade, eu posso estar abrindo diretamente aqui no bloco de notas. Então nessa parte aqui da porta com 2, eu vou deixar como está. Então como a porta com 2 no meu computador está livre, então eu vou deixar dessa mesma forma. Mas se ela estiver sendo utilizada, essa porta, então vocês vão ter que colocar uma outra porta que esteja livre. Então nesse parâmetro aqui de protocolo único, vocês vão deixar como 1. E esse parâmetro emu mfd vocês vão deixar como 0. Então a única coisa que vocês podem estar alterando nesse arquivo é esse cara, então essa linha aqui, e essa outra aqui referente a esse parâmetro. Os demais não precisa estar mexendo em nada. Após ter feito essas alterações, então é só salvar. E a gente já pode estar fechando o nosso editor. Então eu vou voltar lá para a minha pasta raiz. E vou estar fazendo a instalação agora do VSP.
Agora é só finalizar. Então a gente já pode fechar. Na realidade eu vou deixar aberta essa tela que a gente vai voltar aqui para copiar alguns arquivos. Então se eu vou minimizar, a gente vai configurar agora a porta virtual que a gente vai estar utilizando no emulador. A gente vai vir aqui em Device, Create, Pair, então avançar. Aqui a gente vai definir a porta com 2. Não sei se vocês lembram que eu tinha explicado lá no arquivo.ini. Se a porta com 2, por exemplo, estiver sendo utilizado no seu computador, ele não vai aparecer aqui para estar sendo configurado. Então vocês deixam a menor possível aqui nessa opção. Então, como a porta com 2, o meu micro está livre, então eu vou marcar essa opção. E aqui a gente vai deixar a porta com 5. Então dá um concluir. A gente vai minimizar esse cara. Agora sim a gente vai abrir o emulador. A gente vai clicar com o botão direito do mouse aqui em cima do emulador, configurar. Vamos selecionar com 5 e vamos dar um OK. Vamos clicar com o botão direito novamente e vamos ligar o emulador. Aqui a gente vai clicar 5 vezes para acertar o horário da impressora virtual. E agora sim a gente já pode estar trabalhando com essa impressora. Então vamos voltar aqui na nossa pasta onde a gente baixou os arquivos. Vamos lá para o emulador 4200. E aqui eu tenho alguns exemplos. Eu acho que na linguagem é Delp e uma outras aqui que eu acho que é em C. Não tenho certeza qual que é a linguagem que foi programada esses exemplos. Mas eu vou executar ele aqui só para demonstrar como que funciona essa impressora. Então eu vou utilizar esse cara. Então, vou minimizar isso daqui. Deixa eu fechar aqui que eu acabei abrindo dois. Então vou fazer uma simulação de uma compra, mas antes de fazer a simulação, primeiro eu vou verificar se a impressora realmente está funcionando como deveria, ver se ele está tudo certinho. Então para isso eu vou clicar aqui em leitura X. Então ele fez a leitura conforme deveria, então está se comunicando normalmente com o nosso software. E agora vamos fazer uma simulação de uma compra. Então abrir o cupom, vou vender um item, realizar venda, vou sair, vou efetuar o pagamento, sair e por último vou fechar terminar o cupom, vou encerrar ele. Então terminar fechamento de cupom, dou um OK e pronto. Então a simulação está funcionando perfeitamente. Então é isso que a gente vai fazer no Java. Então eu vou fechar esse cara, isso que a gente não vai precisar. Então agora eu vou abrir o NetBeans para a gente inicializar a programação no Java. Então a gente vai fazer um modelo semelhante a esse que a gente viu anteriormente. Então aqui eu já tenho um modelo que eu já criei para teste, e esse aqui eu vou estar refazendo para mostrar para vocês como que funciona. Isso aqui tem um pequeno detalhe: se eu tentar executar esse cara daqui, então vou executar só para mostrar o que vai acontecer. Então do jeito que está aqui, se eu tentar, por exemplo, eu vou escrever qualquer coisa aqui para inicializar a venda de um produto. Então dou um OK, ele vai dar erro, ele não vai funcionar. Então eu vou explicar como está resolvendo esse problema. Eu quero lembrar também que no site da Mematech tem alguns exemplos em Java.
Só que esses exemplos que tem lá, vocês não vão conseguir fazer ele funcionar também aqui no NetBeans se o seguinte procedimento não for realizado. Então o que a gente vai ter que fazer para que para a gente conseguir trabalhar aqui no NetBeans referente a essa demonstração, a esse exemplo. Então a gente vai lá onde a gente baixou o arquivo, vou voltar aqui do zero. Então após extraído aqui o pacote do emulador, a gente vai vir aqui, BEMA FI32, e a gente vai ter que copiar algumas DLL. Eu vou copiar esse cara que a gente configurou, que é o BEMA FI32. Eu vou copiar também esse cara aqui, esse. Como eu não utilizo o Windows 64 bits, não vou estar copiando esse daqui. Então, dependendo da versão do Windows de vocês, vocês vão ter que estar copiando também essa DLL 64. E por último, eu vou selecionar esse outro BMF D3. Então, esses aqui são os arquivos principais que a gente vai ter que copiar para a gente estar jogando lá na pasta do Windows. A gente vai copiar esse cara. A gente vai lá no C, Windows, System32, e a gente vai jogar esses arquivos aqui. E agora sim a gente pode estar realizando o teste novamente do nosso exemplo. Então, vou dar um Shift F6. Vou minimizar aqui o NetBeans só para mostrar como que está aqui na impressora. Vou limpar essa área de impressão. Então, para testar a comunicação do Java com a impressora, eu vou clicar aqui em leitura X. Você pode ver que ele já conseguiu se comunicar com a impressora virtual. Aí eu posso fazer uma simulação de uma venda qualquer. Dou um OK. Ele apareceu aqui operador Giovanni programado. Aqui, lembrando que aqui eu tenho que ter um CPF válido. Vendo item. Vou vender 3 itens. Dou um OK. E fecho o cupom. E é mais ou menos isso daqui que a gente vai estar programando mais a seguir. Então, vou fechar esse cara. Então esse cara aqui eu vou fechar ele. A gente não vai utilizar ele. Então a gente vai construir desde o zero esse exemplo. Vou fechar esse cara também. Então vamos vir aqui. Vamos dar um próximo. Vou escolher aqui impressora fiscal como nome. Vou criar um pacote. E nesse pacote eu vou copiar. Vamos vir aqui onde está. Na verdade, vamos lá em download, onde a gente baixou o emulador. A gente vai vir aqui. A gente vai aqui nessa pasta Java e vamos copiar esse arquivo .jar. Vamos jogar aqui no pacote fiscal. Feito isso, a gente vai adicionar esse jar na biblioteca. Vamos achar aqui impressão fiscal, que é o projeto que a gente criou. A gente deixa marcada essa opção aqui, caminho relativo. Dá um abrir. E agora sim a gente já pode trabalhar aqui com
com nossa janela. Lembrando que aqui eu vou estar utilizando painel em camadas, mas fica a escolha de cada um. Então por enquanto eu vou dar uma pausa no vídeo e assim que eu concluir aqui o layout eu já volto. Bom gente, ao invés de mim estar criando um novo, eu peguei o arquivo que já estava pronto do outro projeto e joguei aqui. A única diferença que aconteceu foi que eu deletei os códigos que estava pronto nele. Então aqui a gente vai gerar alguns imports. Então a gente vai dar a gente vai inserir esse código aqui para importar tudo lá da classe da classe Bimatech, que é desse arquivo aqui. E tem outro detalhe, o código que eu vou estar inserindo aqui, quer dizer que eu peguei ele como exemplo que eu baixei lá do site da Bimatech. Então é esse exemplo aqui. Então aqui tem tudo o código que eu for estar inserindo aqui nos botões, eles já estão prontos. Então se baixar, assim que vocês baixarem o exemplo lá do site da Bimatech, é só você estar entrando lá no projeto e tá copiando o código. Então aqui tem tudo. Então não precisa você estar fazendo desde o zero. Então vou fechar esse cara, a gente não vai utilizar. Então aqui eu vou inicializar algumas variáveis. Lembrando que eu fiz algumas alterações aqui, mas o código principal eu não alterei em praticamente nada. Então a primeira coisa, a gente vai vir aqui no botão do operador. Aqui ele está dando esse erro aqui porque a gente não criou esses métodos. Então a gente já vai jogar aqui embaixo aqui para facilitar as coisas. Dá um enter. Então essa variável aqui é esse cara, que é uma área de texto, printer state, o status. Então para fazer isso aqui é só vir aqui em paleta e jogar uma área de texto aqui, alterar a cor para preto e o background ou foreground para cor verde. Vai ficar do jeito que está aqui. Então esse operador .getText é esse cara aqui, é esse campo. Então, agora a gente vai aqui para o botão de abre cupom. Então vamos pro item, botão aqui de vende item. Vamos lá para o botão de efetua pagamento. Então, agora a gente vai aqui para o termina fechamento de cupom, onde ele vai encerrar. Aqui cancela cupom. E agora vamos para o botão de leitura X. E agora sim a gente pode estar realizando o teste. Eu vou só minimizar esse cara aqui. Vou limpar limpar a área de impressão da impressora.
Então primeiro eu faço leitura X, como a gente pode ver ele está funcionando. Aqui ele está dando operador Giovanni porque a gente não alterou. E se eu vim aqui e colocar, por exemplo, um outro nome, eu vou colocar aqui fulano, então dá um OK, ele vai alterar. Aqui lembrando que nessa parte do CPF ele tem que ser um CPF válido. Se eu colocar um CPF qualquer aqui e dar um abrir cupom, ele não vai funcionar. Então tem que ser um CPF válido, ou vocês podem estar deixando em branco. Então vou dar um abre cupom. Pode ver que ele já abriu. Vende item. Então aqui eu posso colocar qualquer coisa. Vou colocar aqui feijão. E aqui conforme eu vou vendendo, clicando aqui, ele vai estar aparecendo aqui na nossa impressora. Aqui é o valor do pagamento. Dá um OK. Após ser feito o valor do pagamento, então é só terminar o fechamento do cupom. Se eu quiser cancelar, por exemplo, então é só clicar aqui no botão e ele vai estar cancelando o cupom fiscal. Então é só abrir novamente, fazer um outro, vende item, dá um OK para efetuar o pagamento e termina o fechamento do cupom. Então esse aqui é um exemplo bem básico mesmo, básico do básico. Então lembrando que nessa parte da impressora de cupom fiscal, ele é bem amplo. Então se eu vim aqui, por exemplo, aqui no exemplo que vocês podem estar baixando lá que vocês baixaram lá do site da Bematec e executar, vocês vão ver que tem muita coisa mesmo referente a essa parte fiscal. Então aqui em cupom fiscal você pode ver que tem trocentas coisas aqui. Então operação fiscal, relatório, enfim, tem tudo que vocês imaginam aqui referente a essa impressora. Só que aqui em cupom fiscal, por exemplo, se eu for tentar executar uma ação aqui, vamos pegar por exemplo do vender item. Se eu tentar vender item aqui, ele não vai acontecer tipo meio que nada. Ele não vai abrir uma tela, não vai abrir nada, porque é um exemplo básico que os caras lá da Bematec deixaram. Então eles não deixaram assim tipo tudo pronto. Então, mas a partir desse exemplo aqui a gente consegue estar desenvolvendo a aplicação conforme a gente deseja. Aí na parte da construção do projeto, eu vou até construir aqui só para demonstrar como que a gente tem que fazer. Vou limpar e construir. Primeiro eu vou ter que executar esse cara para definir como a classe principal aqui exemplo. Então eu defini, então agora eu vou limpar e construir. Só que não é só isso, na parte do projeto a gente tem que pegar aquelas DLL lá e jogar no nosso projeto, senão ele não vai funcionar, a não ser que essas DLL esteja lá no Windows. Então a gente vai pegar essas DLL que a gente jogou lá no Windows com o arquivo .ini. A gente vai copiar essas DLL, dá um Ctrl C, a gente vai lá no nosso projeto, então nessa pasta a gente vai ter que colar essas DLL para estar utilizando esse arquivo .jar. Se não tiver essas DLL aqui, ele não vai funcionar. Então só vou executar aqui para demonstrar como ele vai funcionar sem nenhum problema. Então aqui ele já abriu. Então vou fazer só uma leitura X para
Bom, aqui ele tá aberto a parte da venda, então a gente vai ter que encerrar isso daqui. Então vou cancelar cupom. Então ele já está funcionando normal. Se a gente conseguiu cancelar o cupom a partir daquele arquivo .jar, é sinal que ele está funcionando. Então se eu der uma leitura X aqui, ele vai se comunicar com a impressora sem nenhum problema. Então, como eu não trabalho na Bematec, então não tem como eu estar respondendo a eventuais erros que pode estar ocorrendo no sistema que vocês vierem a estar construindo. E por enquanto é só.